Agora, o giroscópio é um instrumento muito importante. É um dos mais importantes para o voo. E porque ele te dará o horizonte artificial. E se esse horizonte artificial não funcionar, muitas vezes, quero dizer, se você estiver contando com ele, como saberia que não está funcionando e você poderia não ter visibilidade nenhuma e isso poderia te matar? Então, você tem que saber quando aquilo não está funcionando. Mas quando está funcionando, tudo está bem, porque ele te dá o horizonte desde o momento em que você decolou até o momento em que você pousa. Agora, nesta aula, me deparei com uma afirmação sobre o giroscópio fornecer uma terra plana, estacionária e não rotativa. Agora, eu me lembro, quando me deparei com isso, sabe? Eu disse, com licença, onde você consegue um desses? E tivemos lançamos uma discussão, certo, em 1978, sobre a Terra ser plana. E tivemos a mesma risadas de cavalo, lá como todo mundo. E tínhamos alguns caras que juravam que a Terra era plana e todo mundo estava apenas crucificando-os por pensarem isso. Eu fiquei simplesmente espantado, quero dizer, eu estava meio que do lado dos globos, sabe, porque foi isso que me ensinaram. Mas ao mesmo tempo estou pensando, bem, como é que isso só vai funcionar em uma terra plana, estacionária e não rotativa? Isso não faz sentido. E eles então nos interromperam após cerca de 15 minutos de discussão e nos mandaram ficar quietos e disseram, há apenas 2 perguntas no teste. Quero dizer, não importa o que você faça com essas 2 perguntas, apenas acerte o resto delas, certo? Você sabe, tudo bem, sabe? 2 perguntas e eu acertei ambas, mas tive que ser um terraplanista para conseguir. Mas, de qualquer forma, então, eu saí de lá e eu realmente não entendi mais nada disso daquele dia, até que fui designado por 3 anos no Havaí como piloto de helicóptero no exército. Então, bem na linha de frente, sabe? É uma guerra e tanto acontecendo. E então nesses 3 anos no Havaí, peguei um voo militar para a Austrália para surfar, no qual eu me destacava no meu tempo livre. Então, eu fui em um C-141 e surfei por 30 dias e no final dos 30 dias eu estava desidratado, tinha perdido peso, parecia um pedaço de bacon cozido e estava voltando e cara, minha cabeça doía tanto, eu tinha dores de cabeça que você não acreditaria porque eu estava desidratado. Eu surfava o dia todo e não bebia água, era como um idiota. Mas naquela época eu conseguia aguentar. Agora, quando voltei para pegar um voo de volta para o Honolulu, encontrei 2 pilotos e eles meio que me olharam como se estivessem me vendo chegar, sabe? Você recebe esse olhar. Eles continuam olhando e, sabe, acenam um para o outro e tudo mais, sabe? Estou sentado lá, estou acabado, sabe? E eles disseram, Sr. Anderson, gostaria de viajar na frente conosco? Sim, claro que gostaria. A única coisa que eu precisava era dormir. Eu precisava muito, cara. E eu tinha estado festejando e, simplesmente foi terrível. Então, mas eu não consegui passar. E me sentei no assento extra entre o piloto e o copiloto. Um major e um capitão. Certo, na Força Aérea. E voltamos para Honolulu. Agora neste voo, isso é loucura, porque passamos por 6.000 metros e são 10:30 da noite. Passamos por 20.000 pés e o sol volta a aparecer. E eu estou olhando para isso, pensando, o que é isso? Sabe? Então, quando chegamos a 41.000 pés, o sol está lá em cima e brilhando. E, sabe, então eu tinha algumas perguntas, certo? E esses 2 pilotos estão me olhando como lá vem. Eu disse, ei, com licença, isso é lindo, antes de mais nada, 41.000 pés, eu não chego aqui com muita frequência. Nunca estive, nunca voltei, certo? Mas isso é incrível, quero dizer, você pode ver a curvatura da Terra. E o major, o piloto, ele se virou para mim e disse, onde? Mostre-me. E eu olhei para o capitão ali. Sim, mostre-nos. Bem, eu esperava que você me mostrasse. E então a conversa continuou. Pelo resto da noite, eu fui ensinado sobre o que estava vendo. E
uma das coisas que me disseram, e não vou entrar em muitos detalhes, mas ele disse, né, olha, o sol não está se pondo. Ele disse, você viu o sol voltar a subir, certo? Eu disse, sim. O que é isso? Ele disse, bem, ele não vai descer a noite toda. Você vai vê-lo do lado esquerdo. Vai passar pela frente e amanhã de manhã em Honolulu, por volta das 2 horas, vai estar subindo. Sério? E quanto à rotação da Terra? E o capitão, ali no assento do copiloto, olhou para mim e disse, rotação? Ele disse, a Terra não gira. Então chegamos a Honolulu e bem, sabe, a única coisa que girou em mim quando chegamos a Honolulu foi minha cabeça, porque vi o sol a noite toda. Não desceu, a Terra não está girando e não há curva. Então eu saio do avião e ele diz, mais uma coisa. Ele diz, se a Terra supostamente for redonda, como dizem, certo, são 8 polegadas por milha ao quadrado. Essa é a matemática sobre a curvatura. Vá procurar, procure e encontre. A primeira coisa que fiz foi levantar no dia seguinte e fui até a North Shore e estava procurando por Kauai, porque já tinha visto antes. E lá está, Kauai, 108 milhas de distância. Tem 1.646 metros de altura, então está acima. Bem, primeiro de tudo, deveria estar abaixo, cerca de 122 metros abaixo do horizonte, certo? E eu conseguia ver até a praia em Kauai a partir de 174 quilômetros de distância. E então agora aqui estou eu, sabe? Sou um terraplanista autêntico, porque não posso negar. Quero dizer, e eu vi a Ilha Grande de Oahu, vi todas essas coisas. Não, a Terra não é curva.